Hello guys, aqui é o Ravi Carneiro e seja bem-vinda, bem-vindo à série de aulas práticas da Fluency Week. Uma semana gratuita de aulas completas de idiomas, preparadas com muito amor por mim e todos os professores da Fluency Academy, que abraçaram a minha ideia e também se entregaram de corpo e alma para te ajudar a aproveitar da melhor maneira possível o teu tempo durante esse momento delicado que a gente está vivendo. Hoje você, junto com mais 950 mil pessoas que também estão participando da Fluency Week, vão ter acesso a uma série de aulas e materiais para aprender muito de cada um desses idiomas aqui. Nessas aulas, eu e os melhores professores do país vamos juntos com você entrar em campo e colocar em prática cada passo do Fluency Hacking, o método de aquisição de fluência que eu te ensinei na primeira aula da Fluency Week. Falando nisso, se você ainda não assistiu a primeira aula, para esse vídeo aqui e assiste agora, porque daí sim você vai compreender o método e tirar o máximo possível das aulas práticas. Se você já assistiu a aula 1, você está preparada para continuar. Para começar, eu vou te propor um desafio. Na quinta-feira à noite eu vou liberar a terceira e última aula da Fluency Week, a aula mais importante do evento. Mas antes disso, você terá acesso a 2 aulas bônus muito especiais, com alguns dos professores mais famosos do mundo. As Special Bonus Classes, como eu as chamei, estão travadas a 7 chaves e somente alguns de vocês vão conseguir destravá-las. Ao final de cada aula prática, eu vou te passar um código secreto para destravar a próxima aula. Todos os alunos que conseguirem destravar e assistir 2 aulas bônus de pelo menos um idioma ganharão um prêmio secreto muito legal para praticar o idioma com um nativo. Lembrando que esse desafio só vale até quinta-feira, dia 1º de outubro, às 8 horas da noite. Quando acabar esse prazo, as aulas bônus sairão do ar e eu vou liberar a última e mais importante aula da Fluency Week, onde eu vou te ensinar o grande segredo do método. Desafio lançado, vamos para a nossa aula. Na aula de hoje vamos estudar um diálogo avançado em alemão. E preste atenção, mesmo que você nunca tenha estudado alemão na vida, se você seguir os passos com atenção e fizer a prática sugerida no fim da aula, você vai ser capaz de ouvir e compreender esse diálogo com facilidade, mesmo ele sendo avançado e contendo várias estruturas que você levaria anos para aprender em uma escola tradicional. Após cada aula, você vai ter acesso a um plano de estudos detalhado para colocar em prática tudo o que aprendeu e colher os melhores resultados com o método. Para você já conseguir de fato usar tudo o que aprendeu, após cada aula prática, você vai ter acesso a uma Walk and Talk, uma aula extra completa em áudio, com foco na prática de fala, repetição e memorização de tudo o que aprender nessas aulas em vídeo. Resumindo, se prepara, porque você está prestes a mudar a forma como enxerga o aprendizado de idiomas. Pessoal, essa é uma aula completa e muito detalhada, portanto, assim como eu sempre faço nos meus estudos, você deve se livrar de quaisquer distrações para começar. Para você realmente aprender o que eu e os outros professores vamos te ensinar agora e compreender as explicações e técnicas, você deve estar 100% focada na aula, dentro da aula. Aí sim você vai tirar o máximo do método. Então fecha o Face, Instagram, YouTube, deixa o celular no silencioso, em outro quarto, de preferência use um fone de ouvido para pegar melhor a pronúncia e respira fundo, porque sua jornada prática começa agora. Hey du, was geht ab? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à sua primeira aula prática de alemão da Fluency Week, terceira edição, esse evento que está absolutamente maravilhoso. Eu sei que vocês já curtiram as primeiras aulas, mas agora está na hora de pôr em prática algumas das coisas que você aprendeu. E o melhor de tudo é que você não vai ter só uma aula prática, mas mais de uma, então se segura aí na cadeira que a gente vai começar a primeirinha aqui, o esquema vai ser um pouquinho parecido, mas a gente tem que se ambientar com algumas coisas antes de começar. Então primeiro, vamos entender como é que vai funcionar essa nossa salinha de aula aqui, muito simpática. Bom, eu vou ficar aqui do seu lado direito e do seu lado esquerdo a gente tem uma telinha dividida em 2 partes. Estão vendo aqui? Tem uma partezinha de cima e uma partezinha embaixo, beleza? Na parte de cima a gente vai ter o nosso material que você vai poder baixar também, certo? Então a gente tem aqui um textinho que a gente já vai trabalhar e aqui embaixo eu vou poder comunicar um pouquinho com vocês aqui também de forma escrita, mostrar alguns exemplos, algumas das frases, certo? Então esse daqui vai ser o nosso
quadro ao vivo. Tranquilo? E como é que vai funcionar essa nossa aula? Essa é uma aula de diálogo. O que significa isso, Yuri? Bom, significa basicamente que quando você começar a aula, eu vou te lançar um desafio. Como é que esse desafio vai funcionar? Você vai ouvir um diálogo entre dois nativos. Imagina que você está ali, né, na Alemanha, e você escuta um diálogozinho de orelhada. E aí o que a gente vai tentar fazer? A gente vai tentar destrinchar esse diálogo, tentar entender quais são as estruturas que estão sendo usadas nele, quais são as expressões que estão sendo usadas nele, e ao final da aula a gente vai repetir essa audição. Você vai ouvir esse diálogo de novo, e eu tenho certeza que a sua compreensão vai ter aumentado muito. Então prepara aí e faz o seguinte. De preferência, se você tiver como, põe seus fonezinhos de ouvido, reserva um lugar confortável para você poder ouvir o melhor possível o diálogo. E eu queria que você fizesse o seguinte. Quando você escutasse o diálogo, eu queria que você atribuísse um número a ele, de 0 a 100, que correspondesse mais ou menos à sua compreensão. Vamos dizer assim, escutei e, putz, cara, entendi uma palavra, vou colocar lá 2, 3% do diálogo. Putz, entendi até que bastantinho, vou colocar ali 25%, ou nossa, entendi bastante coisa, vou colocar 90, 99. Não importa o número, né, que você escolha, mas seja sincero, claro, sincera com a sua compreensão, beleza? Então, escolhe o númerozinho depois que você escutar o diálogo e eu volto daqui a pouco. Hey Schatz, es riecht gut hier. Ach, da bist du. Ich brauche deine Hilfe. Wie kann ich dir helfen? So, nimm das Messer und schneid den Brokkoli klein. Dein Wunsch ist mir Befehl. Was ist im Ofen? Oh nein, die Torte. Mist, was sollen wir jetzt tun? Die Daumen drücken. Moment. Lass mich es mal probieren. Puh, es ist alles noch gut. Na gut, die Gäste sind fast hier. Stimmt, aber wir sind fast fertig. Hey Schatz, es riecht gut hier. Ach, da bist du. Ich brauche deine Hilfe. Wie kann ich dir helfen? So, nimm das Messer und schneid den Brokkoli klein. Dein Wunsch ist mir Befehl. Was ist im Ofen? Oh nein, die Torte. Mist, was sollen wir jetzt tun? Die Daumen drücken. Moment. Lass mich es mal probieren. Puh, es ist alles noch gut. Na gut, die Gäste sind fast hier. Stimmt, aber wir sind fast fertig. Esse foi o primeiro passo que eu chamo de o desafio. Nesse passo eu te desafiei a compreender o diálogo. A função dessa etapa é despertar no aluno a consciência das suas dificuldades e limitações, para que lá depois da aula, com as dicas e explicações, quando você perceber que conseguiu superar aquelas dificuldades e entender aquele diálogo, você tenha uma visão clara da tua evolução. É essa sensação genuína de evolução que vai te dar a motivação para ir cada vez mais longe no idioma. Willkommen zurück, seja bem-vinda, bem-vindo de volta. Então, vamos continuar aqui a nossa aula. Primeiro, lembrar você, né, já escolheu o seu númerozinho? Então, anota o númerozinho num papel ou deixa ele na sua cabeça, porque eu vou voltar a falar dele lá pro final da nossa aula. Mas vamos ver aqui como é que vai funcionar o nosso material. Tem algumas coisas que eu queria falar sobre ele. Estão vendo que ele é todo coloridinho? Bom, para que serve esse código de cores? Ele serve basicamente para tornar a nossa experiência aqui com o diálogo um pouquinho mais intuitiva. Por exemplo, ali na nossa primeira frase a gente tem Hey Schatz, es riecht, es riecht. Estão vendo ali que esse es riecht, ele está marcado como um blocão em vermelho, e logo embaixo a gente tem cheirando marcado com a mesma cor. Então a ideia aqui é, bom, você não precisa traduzir palavrinha por palavrinha, estão vendo que tem duas palavras ali e uma só palavra embaixo, mas que você, né, entende que esse bloquinho ele significa mais ou menos cheirando, está cheirando, ou alguma coisa nessa direção, beleza? Então com isso a gente já pode começar. O diálogo que a gente ouviu é um diálogo de um casal, eles estão ali preparando algumas coisinhas, a gente já vai entender melhor o que eles estão preparando exatamente. Então, pra gente não ficar falando aqui, o marido e a mulher, ele e ela e tal, vamos dar um nome pra cada um desses personagens. Eu sei que a galera aí gosta muito de Dark, né, aquela série da Netflix, então a gente vai colocar lá o Jonas e a Marta. O Jonas e a Marta, beleza? Eles vão ser os nossos personagens aqui do diálogo. Você ignora um pouco, né, o que aconteceu ali na série, porque senão não vai dar muito certo. Eles são aqui um casal muito feliz, muito saltitante, e o Jonas chega em casa e diz lá, Hey Schatz. Hey Schatz. E a gente traduziu aquilo ali por Oi querida. Oi querida. Mas literalmente o que a gente está falando? Schatz significa tesouro. Tesouro, veja só que fofinho. E se você pensou no Chaves, não é bem por essa direção, tá? Schatz é um cumprimento, né? Um jeito de a gente chamar
a pessoa amada, né? Um jeitinho carinhoso de chamar a pessoa amada. E essa palavra é invariável para gênero. O que significa isso? Significa que se a gente invertesse aqui, se fosse a Marta falando isso pro Jonas, a gente não ia mudar nada na frase em alemão, só ia colocar oi, querido. Oi, querido. Então, Schatz, palavra invariável para gênero, significa tesouro. Jonas chega lá e diz oi, tesouro. Vejam só. A língua maravilhosa, né? A galera tem esse medo da língua, fala, meu Deus, é uma língua rude, é uma língua áspera. E aí você começa vendo que as pessoas se chamam de tesouro, cara. Pensa que coisa fofa. E aí, a gente tem lá um Es riecht gut hier. Es riecht gut hier. Opa, essa frase já começou a ficar um pouquinho mais complicada. Mas, o que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai olhar é pro nosso verbo, tá? O nosso verbo aqui é o verbo riechen. Riechen, que significa cheirar. Cheirar, tá? Em português, a gente pode falar coisas do tipo cheira bem ou chove, ou seja, a gente pode fazer frases sem sujeito. Em alemão não vai rolar, a gente não tem como fazer isso, assim como, né, em algumas outras línguas, então a gente vai ter que colocar esse es quando o sujeito ele não for claramente explicitado, né? Então esse es é meio que um pronomezinho ali que serve para tapar o buraco do sujeito quando a gente não tem um sujeito específico, tá? Outra coisa importante, a gente conjugou esse verbo riecht no presente, então literalmente a gente está falando cheira. Riecht gut, cheira bem, tá? E por que a gente traduziu aquilo ali por um gerúndio, por essa forma cheirando, está cheirando? Importante aqui, no alemão a gente não tem tempos do gerúndio, tem tecnicamente lá um adjetivo no gerúndio, etc, mas isso é um assunto bem avançado. Então a gente não tem tempos no gerúndio, a gente usa o presente para falar nesses tempos do gerúndio. Então vamos imaginar o seguinte, imagina um telefonema, certo? Você liga para um amigo seu, alemão, e você pode perguntar o seguinte: Was machst du gerade? Was machst du gerade? O que você faz agora, mas o que você está fazendo agora? E ele pode responder: Ich arbeite. Ich arbeite. Eu trabalho ou eu estou trabalhando, tá? E se ele for dizer eu trabalho na firma tal, eu trabalho na empresa tal, ele vai usar o mesmo verbo com a mesma conjugação. Ich arbeite bei, sei lá, BMW. Ele trabalha na BMW, por exemplo. Entenderam? Então, não existe aqui distinção entre gerúndio, cheirando, e presente, cheira, tá? Por isso que a gente colocou lá es riecht. Gut, como vocês podem imaginar, significa bem ou bom, né? Então, está cheirando bem, ou o cheiro está bom. Hier, aqui. Vejam só que maravilha. Então, hey Schatz, es riecht gut hier. Oi, querida. Está cheirando bem por aqui, ou aqui, simplesmente, né? Então, o Jonas chegou ali, deu aquela cafungadinha e falou, opa, tá com um cheirinho gostoso aqui, o que tá rolando? E a Marta responde, da bist du, da bist du. Aqui, literalmente, da aí, né? Bist está, esse é o nosso verbo, um verbo bem importante aqui, é o verbo sein. Então, aí está você. Mesma coisa também, né? Importante aqui, o verbo sein, ele pode significar tanto ser como estar, certo? E du, uma palavrinha bem importante que a gente vai usar, que significa você, certo? Uma coisa importante aqui, a gente tem dois pronomes diferentes para significar esse você, essa segunda pessoa, em português. A gente tem du e sie. As duas podem ser traduzidas por você, mas qual é a diferença entre elas? Sie é um pronome um pouco mais formal, que você vai usar com pessoas mais velhas ou em relações um pouco mais indiretas, ou impessoais, ou até profissionais, certo? Mas como a gente está falando de um casal, que eles têm uma intimidade, eles podem se tratar por du, ok? Então, da bist du. Aí, vou colocar o aqui no começo, aí está você. E a Marta continua dizendo, ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Hilfe. Ok. De novo, vamos começar pelo verbo. O verbo aqui é brauchen, que significa precisar. Precisar. Ich brauche deine Hilfe. Tá? Du era você. E a gente tem uma forma derivada de du, que é dein, ou deine, aqui no caso, que é
sua de você, né? Vindo de você. E a gente tem a palavrinha Hilfe. E aqui tem uma coisa interessante, certo? Você pode me perguntar assim, cara, por que essa palavra está escrita com letra maiúscula? E eu vou te responder o seguinte. Todos os substantivos em alemão, eles recebem letra maiúscula. Tá, vamos tentar entender melhor aqui. O que é exatamente um substantivo? Substantivo é basicamente o nome das coisas, né? É o nome de uma emoção, o nome de uma cidade, o nome de um sentimento, o nome de uma comida ou qualquer coisa desse gênero, né? Essas coisas todas são substantivos. E Hilfe significa ajuda. Ajuda é um substantivo em português também, em alemão vai ser também, e a gente vai colocar uma maiúscula ali para marcar isso. Então, ich brauche deine Hilfe. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso sua ajuda aqui, né? A gente não tem esse da necessariamente. Então, ich brauche deine Hilfe. Eu preciso da sua ajuda. Pô, camaradinha, você chegou em casa agora, meio folgado, então vem cá me ajudar. E ele pergunta, wie kann ich dir helfen? Wie kann ich dir helfen? Beleza, vamos lá. Vou retomar essa frase da Marta aqui. Ich brauche deine Hilfe. Vou colocar ela aqui, tá? Porque ela vai dar pra gente um padrão das frases em alemão. Normalmente, a gente vai ter aqui em alemão o sujeito da nossa frase, ou seja, quem faz a ação, no caso aqui da frase da Marta, quem precisa, o verbo, tá? O verbo que é brauchen, precisar, e aí depois a gente pode ter aqui os complementos, né? O verbo vai pedir complementos diferentes. No caso, ele pede ali um objeto do que você precisa, e em alemão a gente vai responder deine Hilfe. Mas essa ordem vai ser bem importante, e principalmente a posição do verbo, tá? O verbo, ele vai ser, em alemão, raras vezes ele não vai estar na posição 2. Elas vão ser tratadas como exceções. Mas a posição do verbo é super fixa em alemão, tá? Então, ich, primeirinha palavra ali, brauche deine Hilfe. Verbo, segunda posição. Essa frase de baixo está seguindo o mesmo padrão, tá? Mas, vejam só que a gente começa com uma palavrinha um pouco diferente, tá? O ich ali vai ser o sujeito da nossa frase. Então, a gente tem o que a gente chama de uma V-Wort. Wie significa como, tá? Verbo na segunda posição. E aí vem o sujeito. Subjekt, vou colocar aqui em alemão, né? Das Subjekt. Vou ajeitar aqui também, para ficar bonitinho. E aí vem o resto, né, do que a gente precisar ali, beleza? Super importante isso aqui, tá? Então, a gente viu duas estruturas aqui. Se a gente estiver falando de uma frase normal, de uma afirmação, a gente vai colocar essa ordem aqui, sujeito, verbo, tá? Vocês podem até inverter, mas deixem para brincar com isso depois. O importante é que o verbo esteja na segunda posição. E embaixo a gente tem o que a gente chama de W-Fragen, de perguntas abertas, tipo como, quando, com quem, de onde, para onde, certo? Você deixa uma lacuna, um espaço aberto para a pessoa responder aquela informação. Bom, a gente acabou de ver essa frase 3, wie kann ich dir helfen? Wie kann ich dir helfen? Mas faltou a gente ver uma coisa, o que está acontecendo exatamente com essa passagem? Bom, eu falei para você que você era du em alemão. E por que esse dir aparece aqui? Quem vai esclarecer isso um pouco melhor para você é o Davi. Valeu, Yuri! Wie kann ich dir helfen? E essa é uma frase muito comum de usarmos quando queremos oferecer ajuda a alguém. Mas você percebeu o dir aí no meio da frase? Vou falar lá novamente. Wie kann ich dir helfen? E isso significa como eu posso te ajudar. Esse dir ali no meio, wie kann ich dir helfen, é o dativo de du que significa você. Tá, Davi, então tanto du quanto dir significam você? Na prática, sim. Mas você tem que tomar cuidado, porque no alemão o dia é a forma dativa do du, que no português seria algo como o te ou lhe, enquanto o du é só o tu ou você. Estaria errado se eu dissesse wie kann ich du helfen? É o mesmo que se eu dissesse no português como posso tu ajudar. É compreensível, mas a gente não falaria assim. Por isso eu digo como eu posso te ajudar ou como eu posso ajudar você, que em alemão fica wie kann ich dir helfen? Wie kann ich dir helfen? Mas agora eu vou deixar você em boas mãos. Vai lá, Yuri. Beleza, estamos de volta. Então vamos continuar aqui. O que a Marta diz na sequência? Ela lista, né, algumas coisinhas aqui que o Jonas pode fazer. Ela começa falando so, nimm das Messer. Nimm das Messer. Então, ou bom, pegue a faca. Pegue a faca. Vamos ver o que está acontecendo aqui.
Essa forma que a gente tem em português, pegue a faca, é uma forma do imperativo. A gente usa ela para fazer pedidos ou para dar ordens, certo? Como é que a gente constrói os imperativos em alemão? Bom, a gente vai começar aqui com o nosso verbo, que é o verbo nehmen, que significa pegar. E a gente tem que fazer uma pequena conjugação dele aqui. Lembram como é que a gente dizia eu em alemão? Como eu posso te ajudar? Ich. Então, ich, eu. E como é que a gente dizia você? Du. Então, du é você. Como é que a gente vai conjugar esse verbo? A gente vai dizer ich nehme, e a primeira pessoa normalmente vai funcionar assim em alemão. A gente só vai cortar aquele nzinho, tem algumas exceções, claro. E aqui a gente tem um verbo um pouquinho irregular. A gente vai ficar com a forma du nimmst. Tá? Para formar o nosso imperativo, a gente vai fazer o seguinte. Vou colocar aqui a nossa frase no sentido descritivo. Du nimmst das Messer. Essa é uma frase afirmativa. Você pega a faca. Eu não estou dando uma ordem, eu estou descrevendo um fato, tá? Como é que eu transformo essa frase no imperativo? Deixa eu abrir um espacinho aqui pra gente. Maravilha. Então, como é que eu transformo essa frase no imperativo? Eu faço duas coisas. A primeira delas é tirar o pronome du, tirar o você da frase, tá? E a segunda coisa é tirar o st, que é a nossa terminação do verbo aqui. Então, a gente vai subtraindo coisas da frase. E veja só que interessante, a gente tem a frase aqui descritiva, du nimmst das Messer, e a gente vai fazer o quê? Tirar o du e tirar o st. E olha só que interessante, a gente chegou na nossa frase, nimm das Messer. Se isso não ficou muito claro, vou deixar as nossas regrinhas aqui e eu vou olhar para a nossa frase na sequência, tá? Então, pegue a faca und schneid den Brokkoli klein. E corte o brócolis em pedacinhos. Ou pique o brócolis, também poderia ser aqui. Certo? Se eu fizer a nossa frase descritiva aqui, né? Du schneidest den Brokkoli klein. Aí, du schneidest den Brokkoli klein. Você corta o brócolis em pedacinho. Tira o du, tira o st. Esse ezinho aqui aparece por razões fonéticas. Então, a gente vai ficar com schneid den Brokkoli klein. Corte o brócolis em pedacinhos, tá? Klein schneiden é aqui o nosso verbo, né? Que seria picar. E é interessante porque esse pedacinho que fica no final, klein, significa pequeno, né? Então, corte o brócolis pequeno ou corte o brócolis em pedacinhos pequenos. Essa aqui é a ideia. Então, ela usou dois imperativos aqui. Pegue a faca e corte o brócolis em pedacinhos. E o Jonas usa uma frase muito legal aqui. Ele diz, Dein Wunsch ist mir Befehl. Dein Wunsch ist mir Befehl. O seu desejo, para mim, é uma ordem. Seu pedido, ou seu desejo, é uma ordem. Tá? Aqui, literalmente, a gente está falando de uma expressão, né, muito parecida com o português. Aqui, Wunsch significa desejo. Então, Dein Wunsch ist Befehl. Poderia ser uma ordem. Mas ist mir, o que a gente tem aqui? A gente tem um para mim. É para mim uma ordem, tá? E assim como a gente tinha aquela forma modificada que o Davi explicou para vocês, o du virava dia, a gente vai ter o ich virando mir. O ich virando mir. Então, me é uma ordem, ou é para mim uma ordem, tá? E aí aqui a gente começa o nosso problema, o nosso conflito desse episódio. Ele pergunta assim, was ist im Ofen? Was ist im Ofen? O que tem no forno, ou o que está no forno, né? Então, a gente tem aqui, de novo, o nosso verbo sein. A gente já tinha visto uma das nossas W-Wörter, né? Uma daquelas palavrinhas interrogativas, aqui que era wie, né? Então, wie kann ich dir helfen? E aqui a gente tem was, o que. O que tem no forno. E a Marta diz, desesperada, oh nein, die Torte. Die Torte. Cara, a torta. Ixi, queimou a torta, pelo jeito. Então, oh não, a torta. O que será que vai acontecer? Você entendeu? Na primeira vez que você escutou? Será que eles vão escapar dessa?
E o Jonas continua. Oh, Mist. Oh, Mist. Oh, droga. Droga. Esse aqui pode falar na frente do avô, na frente da avó, na frente das pessoas mais velhas. Mist. Uma expressãozinha ali tranquila, né? Você não tá falando... você tá falando droga. Que chato. Que coisa ruim, né? Was, outra vez essa palavrinha aqui, was, o que, sollen wir jetzt tun? Was sollen wir jetzt tun? O que devemos, vou colocar aqui um nós para ajudar a nossa tradução, fazer agora. O que devemos nós fazer agora? Vejam só algumas coisas interessantes nessa frase. Primeira vez que aparece para nós o pronome nós, wir, certo? Então, wir. Vejam que aquele R, ele vira quase que um azinho muito fraco, né? Wir, wir. Was sollen wir jetzt tun? Repete aí comigo. Was sollen wir jetzt tun? Uma frase legal de se usar, né? Então, o que nós vamos fazer, o que nós devemos fazer agora. A gente tem o verbo sollen, pode significar dever, né? E a gente tem o verbo tun, que pode significar aqui fazer, né? Para o pessoal que sabe inglês, aí o tun é um irmão muito próximo do verbo do, né? Então, was sollen wir jetzt tun? E lembram que eu tinha comentado aquele lance de um verbo na posição 2 e um verbo lá um pouquinho mais para frente? Pois é, aqui está acontecendo exatamente isso, tá? A nossa tradução em português aqui, ela tá com a ordem, claro, que fica certa em português, mas é como se em alemão a gente estivesse dizendo isso aqui. O que devemos nós agora fazer? O fazer tem que ser a ultimíssima coisa da frase, a última mesmo, tá? Então, o jetzt, só para esclarecer aqui, significa agora, tá? Was sollen wir jetzt tun, tá? Uma outra forma de dizer essa mesma frase seria was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? A gente tem aqui o verbo machen e o verbo tun, os dois significando fazer, e em muitas situações, por exemplo aqui, eles são intercambiáveis, ou seja, você pode usar um, você pode usar outro, tanto faz, poderia dizer was sollen wir jetzt machen, mas nem sempre vai ser assim, tá? Mas aqui nessa situação que a gente está vendo, você pode considerar eles como sinônimos perfeitinhos. E a gente, né, passa para a próxima frase aqui com uma expressão super legal da Marta. Ela diz die Daumen drücken. Die Daumen drücken. E a nossa tradução é cruzar os dedos. Mas como assim cruzar os dedos? Tipo, cruzar os dedos não é uma coisa que a gente diz em português. Como é que tá dizendo isso em alemão? Bom, eu vou pedir uma ajudinha pro Davi aqui. Davi, wir brauchen deine Hilfe. Nós precisamos da sua ajuda. Entra aí e explica pra galera o que é esse die Daumen drücken. Die Daumen drücken. Die Daumen drücken é uma expressão muito usada em alemão e em português é o mesmo quando nós dizemos cruzar os dedos. Daumen é tanto usado no singular, der Daumen, o dedo, no caso o polegar, como no plural, die Daumen, os polegares. E nessa expressão também temos o verbo drücken, que significa pressionar, como por exemplo um botão. Mas tá, Davi, então essa expressão significa pressionar os polegares e não cruzar os dedos? Bom, a intenção dessa expressão é a mesma. Porém, de fato, em alemão, a gente pressiona os polegares, die Daumen drücken, dessa maneira aqui. E não dessa maneira. E é isso que dizemos em alemão quando queremos desejar sorte para alguém ou simplesmente cruzar os dedos, torcer para alguém. Repita novamente comigo. Die Daumen drücken. Die Daumen drücken. Agora que você já conhece essa expressão, você pode voltar para a sua aula. Maravilha. Agora que o Davi explicou essa partezinha da nossa frase, eu vou continuar aqui. Die Daumen drücken. E aí ela diz... Moment, né? Um momento, um segundo. Espera aí. Lass mich es mal probieren. Lass mich es mal probieren. O verbo probieren, provar mesmo, experimentar, tá? O verbo lassen é deixar, então vou colocar aqui lassen, deixar. E probieren é provar ou experimentar, tá? Veja só que interessante, né? A maioria desses verbos em alemão, quando eu estou colocando eles aqui embaixo, nessa forma infinitiva, eles estão terminando com EN, né? Isso vai ser uma regularidade dos verbos em alemão. A gente não vai ter ar, ir, igual tem em português, né? Mas vai ter essa forma quase que regular. Tem uma exceçãozinha ou outra, que às vezes o E não aparece, né? Mas
aqui tá tudo certo. Então, lass mich, né? Ich, a gente tem aqui uma forminha um pouco modificada, me deixe, es probieren, tá? Lass mich es probieren, me deixe experimentar. Esse es tá ali tapando o nosso buraco, né? Isso, me deixe experimentar esta coisa, no caso, a torta. E esse mal, ele tá fazendo uma função bem interessante ali. O mal é uma palavrinha que a gente classifica normalmente como uma modal particle, como uma partícula modal. Meu Deus, Yuri, o que é esse nome? Calma, cara, calma. O que o mal tá fazendo é basicamente suavizando a frase da Mata, porque ela tá usando um imperativo de novo. Me deixe provar, tá? Então o mal, ele dá uma suavizada nesse pedido, uma suavizada nessa frase. Uma coisa que vocês vão ouvir muito ainda na vivência, né, de vocês com o alemão. Esse mal, principalmente em frases que são pedidos, em frases que são ordens ou alguma coisa assim, é um jeitinho de você deixar elas um pouquinho menos diretas, um pouquinho mais educadas, beleza? Então, resolvemos aqui a nossa frase. Moment, lass mich es mal probieren. Né? Então, peraí. Deixa eu escrever aqui a nossa tradução. Um momento. Primeiro, deixe-me ou deixa eu prová-la. No caso, prová-la o quê? A torta. E aí ela diz, pu. Pu é uma onomatopeiazinha, né? E em línguas diferentes a gente representa esses sons de jeitos diferentes. Em português a gente diria ufa. Ufa, tá? Então, pu, ela não tá cuspindo em ninguém. Ela tá simplesmente dizendo que alívio. Es ist alles noch gut. Lembra que a gente já tinha visto essa palavra, né? Gut, que significava bom, né? Então, ufa, está tudo bem ainda, certo? Ou ela está boa ainda. Então, ufa, tiraram a torta ali do forno, tava começando a cheirar queimado, mas a Mata vai lá, prova a torta e fala, pô, ainda tá boa, ainda tá ok, tá? Então, isto está tudo, certo? Então, alles, tudo, noch, ainda, e gut, bem, tá? E cuidado aqui, noch gut, a gente fala ainda bem, né? Noch gut não vai funcionar como esse ainda bem, tá? Então, tudo ainda está bem, ou ela ainda está boa, ou seja, ainda não queimou, tá? Então, noch, palavrinha bem legal aqui. E estamos quase no final do nosso diálogo. Aí o Jonas diz, na gut. Normalmente a gente escreve isso aqui sem o H. Na gut. Opa, que bom, que maravilha, né? Que bom. E ele diz aqui, die Gäste sind fast hier. Die Gäste sind fast hier. Hier também era uma palavra que a gente já tinha visto. Né? Então, o que eu estou falando aqui? Die Gäste são os convidados. Sind, estão, fast, quase, e hier, a gente já tinha visto aqui. Então, os convidados estão quase aqui, ou os convidados já estão quase chegando. Já estão quase chegando, certo? Deixa eu colocar o hier de novo aqui, então. Na gut, die Gäste sind fast hier. E vejam só que interessante, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Lembram qual que era a palavrinha que aparecia na frente de Messer, naquela frase, pegue a faca? Era nimm das Messer. E lembra o que a Mata falava quando a torta estava quase queimada? Ela dizia, oh nein, die Torte. Oh nein, die Torte. O que está acontecendo aqui? Vamos dar uma olhada nessas palavrinhas que estão aparecendo antes do nosso nome, antes do nosso substantivo, tá? Em alemão, a gente tem 3 gêneros gramaticais. Como assim, Yuri? Em português, a gente tem o masculino e o feminino, o professor, a professora. E em alemão, a gente tem 3 gêneros gramaticais. Ou seja, uma palavra em alemão, um substantivo em alemão, ele pode ser ou feminino, ou masculino, ou neutro.
tá? E aí entra um pequeno probleminha, porque algumas das palavras têm alguma lógica, por exemplo, profissões, a gente vai ter uma versão masculina, uma versão feminina, mas algumas das palavras elas são um caos total, então tem um pouquinho ali de decoreba, né? Mas veja que essa coisa da memorização vai ficar muito mais tranquila quando você entender, né, como é que funciona o nosso método de memorização na aula final da nossa Fluency Week com o Ravi, beleza? Então, die Gäste, das Messer, die Torte. O que está acontecendo aqui? Das é o nosso marcador de gênero neutro. Das, neutro. E die é o nosso marcador de gênero feminino. Aqui a gente tem uma coincidência, né? Die Torte, a torta. As duas estão sendo marcadas com o feminino. Mas, veja só que interessante. Aqui a gente tem os convidados. E é exatamente isso. As palavras no plural em alemão, elas vão receber esse artigo die, ou seja, vão ficar com o artigo igual ao do feminino. E vocês vão ver que o feminino e o plural têm várias coincidências, tá? Mas quem vai esclarecer um pouco melhor para vocês esse funcionamento do plural é o Davi. Como formamos o plural das palavras em alemão? Como, por exemplo, a palavra Gäste, que significa convidados. No português, basicamente, acrescentamos S ao final das palavras, mas em alemão isso não acontece. Temos várias formas de fazer isso, mas não se preocupe com isso agora. Com o tempo, você vai se acostumando com as diferentes formas de fazer o plural no alemão, e de maneira geral é fácil identificar um certo padrão. Vamos começar com a palavra Gast, Gast, que significa convidado. Para formar o plural, vamos acrescentar um trema na letra A, que em alemão chamamos de Umlaut. E acrescentar um E ao final. Aí, der Gast, que é o convidado, vai ficar die Gäste, que é os convidados. Em muitas palavras que levam um artigo neutro, das, vamos acrescentar um trema no A e um E e o R ao final, como na palavra das Land, que significa o país, que no plural vai ficar die Länder, os países. Outro exemplo é a palavra das Haus, que significa a casa. No plural fica die Häuser. Em muitas palavras femininas, vamos apenas acrescentar o E e o N ao final, como, por exemplo, die Frau, que é a mulher, que no plural vai ficar die Frauen. Outro exemplo seria die Straße, que significa a rua ou uma via. No plural fica die Straßen. Bom, não necessariamente vamos estabelecer uma regra geral para tudo. Sempre quando surgir uma palavra nova, é sempre bom você pesquisar o plural dessa palavra até você se acostumar. Agora você já sabe por que o plural de Gast, que é convidado, ficou Gäste. Tudo bem até aqui? Yuri, agora é com você. Beleza, então agora você viu que o plural ele tem uma formação um pouquinho irregular, em alemão um pouquinho diferente, né, de como a gente está acostumado a ver essas palavrinhas funcionando. Você vai ver que o umlaut, né, esse treminha que aparece ali vai ser uma coisa bem importante para a formação de plural, mas só para a gente ficar aqui com, né, todos os exemplos possíveis, a gente tem der Gast, o convidado, que é o singular aqui dessa palavra, que é uma palavra masculina. Então a gente tem aqui todos os gêneros, todas as marcações de gênero representadas. Die Gäste plural, der Gast masculino, das Messer neutro e die Torte feminino, beleza? E como a gente tinha dito que os substantivos vão ter letra maiúscula, você normalmente vai ver essas palavras, né, esses der, die, das, na frente de letras maiúsculas, tá? E aí terminamos aqui. Stimmt, certo. Né? Está correto isso que você está falando. Então, stimmt. Aber significa mas. Wir sind fast fertig. Wir sind fast fertig. Mas nós, lembra do wir, estamos quase, ó, o quase aparecendo lá de novo, prontos. Então, fertig é a palavrinha que faltava aqui pra gente. Pronto ou prontos, né? Nessa posição aqui vai ser invariável. Então, prontos. Uma coisinha de pronúncia aqui. Tem duas pronúncias possíveis dessa palavra. A gente pode dizer fertig ou fertig, tá? O alemão padrão vai dizer fertig, tá? Como se você estivesse fazendo um som parecido com o do ich, né? Se você estivesse escrevendo alguma coisa do tipo fertig. O somzinho ali no final vai ser igual. E ultimíssima coisa aqui, a gente tinha comentado um pouco sobre essa ordem da frase, sobre a importância do verbo estar na posição 2, e deve somente dizer, pô, Yuri, mas aber, wir, o verbo está na terceira posição. Muito bem observado, mas aber, assim como a palavrinha que a gente também tinha visto, und,
né? A primeira significa mas, aber, e a segunda und significa e. Então, isso e aquilo, ou faça isso e aquilo, elas não vão contar posição pra gente, vai chamar elas de palavrinhas de position null, de posição zero, tá? Então, a gente ignora elas na contagem e começa a contar a partir do wir. Então, wir sind, estamos respeitando a nossa regrinha, ela ainda tá funcionando, tá? De novo, essa regrinha, ela vai ter algumas exceções, tá? Mas para, sei lá, 80% das frases em alemão vai valer essa regra, verbo na posição 2. Tranquilo? Então, agora que a gente viu todas as partes do diálogo, eu queria voltar lá para o começo com vocês e ler de novo, para a gente ir se ambientando, né, com essas nossas explicações e com o jeito como essas frases estavam funcionando. Então, começamos com o Jonas dizendo: Hey Schatz, es riecht gut hier. Oi, querida, cheirando bem por aqui. Ah, da bist du, ich brauche deine Hilfe. Ah, aí está você, eu preciso da sua ajuda. Wie kann ich dir helfen? Como posso te ajudar? So, nimm das Messer und schneid den Brokkoli klein. Bom, pegue a faca e corte o brócolis em pedacinhos. Dein Wunsch ist mir Befehl. Was ist im Ofen? Seu pedido é uma ordem. O que tem no forno? Oh nein, die Torte. Ai não, a torta. Oh Mist, was sollen wir jetzt tun? Oh, droga, o que devemos fazer agora? Die Daumen drücken. Moment, lass mich es mal probieren. Puh, es ist alles noch gut. Cruzar os dedos, né, em português, cruzar os dedos. Um momento, primeiro deixa eu prová-la. Ufa, está boa ainda. Na gut, die Gäste sind fast hier. Que bom, os convidados já estão quase chegando. Stimmt, aber wir sind fast fertig. Certo, mas estamos quase prontos. Agora a gente, para encerrar, vai fazer o seguinte. Você vai lembrar daquele número que você atribuiu à sua compreensão ali do diálogo, lembra? 20%, 30%, 0%, 100%, né? 100%, infelizmente, você entendeu tudo, não vai ter como aumentar. Mas você vai ouvir esse diálogo de novo antes do fim da nossa aula e eu tenho certeza que esse número vai aumentar. E isso, claro, é a nossa grande felicidade, certo? Hey Schatz, es riecht gut hier. Ach, da bist du. Ich brauche deine Hilfe. Wie kann ich dir helfen? So, nimm das Messer und schneid den Brokkoli klein. Dein Wunsch ist mir Befehl. Was ist im Ofen? Oh nein, die Torte. Mist, was sollen wir jetzt tun? Die Daumen drücken. Moment. Lass mich es mal probieren. Puh, es ist alles noch gut. Na gut, die Gäste sind fast hier. Stimmt, aber wir sind fast fertig. Hey Schatz, es riecht gut hier. Ach, da bist du. Ich brauche deine Hilfe. Wie kann ich dir helfen? So, nimm das Messer und schneid den Brokkoli klein. Dein Wunsch ist mir Befehl. Was ist im Ofen? Oh nein, die Torte. Mist, was sollen wir jetzt tun? Die Daumen drücken. Moment. Lass mich es mal probieren. Puh, es ist alles noch gut. Na gut, die Gäste sind fast hier. Stimmt, aber wir sind fast fertig. Eu agradeço muitíssimo, né, pela sua companhia aqui nessa aula. Eu queria dizer que isso é muito importante pra gente, né? Porque tudo que a gente faz desse lado não faz sentido se não tiver vocês aí do outro lado. Eu espero que você tenha gostado e, de novo, muito obrigado pela atenção. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Tschüss! Esse foi o segundo passo do método, a ponte. Acabamos de desvendar o diálogo e criar uma bela ponte de conhecimento que liga você a tudo aquilo que você não compreendia antes da aula. Você acaba de ganhar acesso a um novo conhecimento e tudo o que você precisa fazer agora é praticar esse conhecimento e internalizá-lo, de forma que quando você precisar usar essas frases, elas estejam na ponta da língua. E essa prática vai acontecer nos 2 últimos passos do método. Passo 3. O grande salto. Percebi que após criar essas pontes de conhecimento, quanto mais eu praticava, mais curta ficava a ponte. Ou seja, eu tinha acesso mais rápido ao conhecimento e uma bela hora depois de praticar o suficiente, eu não precisava mais da ponte. Eu ficava a apenas um salto, um pulo do acesso às palavras e frases que eu queria dizer. O passo 3 é o que vai fazer com que você rapidamente alcance um excelente nível de compreensão do idioma. E uma vez que você se desafiou, compreendeu o diálogo, praticou muito a escuta,
É hora do golpe final. É hora de realmente internalizar o conhecimento e memorizar cada palavra que você aprender, sem esquecer de nada. E a gente vai fazer isso com o último passo do método, chamado A Mágica. Nesse passo eu vou te ensinar o grande segredo do meu método. Você vai finalmente conhecer o Memorization Hack, uma técnica que elimina completamente a nossa maior limitação para aprender o idioma, a capacidade do nosso cérebro de memorizar e acessar conteúdos com velocidade. Através dessa técnica eu me tornei capaz de aprender todos os dias, quantidades gigantes de conteúdo, sem esquecer de nenhuma palavrinha sequer, e ainda acessar esse conhecimento durante um bate-papo com extrema velocidade. E assim como funcionou para mim, vai funcionar para você também. Então fica tranquilo, tranquila, que assim que você terminar suas aulas práticas, você vai estar pronta para conhecer em detalhes como funciona a técnica do Memorization Hack. Agora, antes de terminar essa aula, deixa eu aproveitar para responder as pessoas que têm me perguntado sobre a Academia de Fluência. Gente, só nessa semana foram mais de 17 mil e-mails sobre isso, então achei que seria legal responder vocês por aqui. Pessoal, é muita gente. Eu não tenho nem de perto como comportar tanta gente na Academia de Fluência, então eu decidi uma coisa. Eu vou abrir uma turma para cada um desses idiomas que a gente está ensinando aqui na Fluency Week, mas serão turmas pequenas. Infelizmente não vai ter como entrar todo mundo. As pessoas que conseguirem uma vaga vão fazer parte de um grupo de elite e vão ser treinadas por mim e os melhores professores do país, diariamente por 7 meses. Esse vai ser um treinamento intensivo, feito tanto para quem está começando do absoluto zero e quer alcançar a fluência nesses idiomas aqui, quanto para quem já estudou antes, mas se sente travada na hora de falar e precisa, com urgência, falar com naturalidade e confiança. Para quem não sabe, a Fluency Academy já levou mais de 20 mil alunos em mais de 77 países do mundo a um excelente nível de fala em tempo recorde. E com você, com certeza, não vai ser diferente. Mas deixa que isso é um assunto lá para as próximas aulas. Na nossa Practice Time, colocamos em prática juntos os primeiros passos do método, estudando um diálogo cheio de estruturas básicas e avançadas de forma descomplicada. Treinamos nossa pronúncia e aprendemos gírias e expressões. Sua compreensão do diálogo já deve ter melhorado muito, mas para você realmente colher os melhores resultados possíveis com o método, você tem que fazer a prática de todo esse material. Logo abaixo aqui do vídeo está todo o material para você fazer a tua prática. Então, aí vai um passo a passo de como estudar esse material. Leia o diálogo com atenção, identificando quaisquer dúvidas que tenham ficado para trás. Se precisar, assista novamente a parte da aula que você teve mais dificuldade, relembrando o vocabulário e as explicações. Faça isso até você conseguir ler e compreender o diálogo com facilidade. Leia e ouça o diálogo ao mesmo tempo, muitas vezes, para internalizar padrões de pronúncia e melhorar a tua compreensão de nativos. Aqui, seu cérebro vai se acostumar progressivamente com a pronúncia dos nativos. Faça essa prática pelo menos 10 vezes, mas quanto mais, melhor. Quando a compreensão do diálogo se tornar mais fácil e você se sentir confortável, elimine a tradução. E quando atingir um excelente nível de compreensão, não use mais o diálogo escrito e pratique somente com o áudio. Leia, escute e repita em voz alta cada frase do diálogo isoladamente. Repare como os nativos conectam as palavras durante a fala. Copie a pronúncia e entonação dos personagens. Não espere ter uma pronúncia perfeita de cara, é natural ter dificuldades no início. Deixei essas frases separadas disponíveis para download, assim como os outros materiais da aula. Use o quarto e último passo do método para nunca mais esquecer de nenhuma palavra que aprender e ficar com essas frases na ponta da língua para usar durante uma conversa. Esse passo será ensinado na última aula da Fluency Week. Parabéns! Você acaba de completar a aula prática e destravar a primeira de 2 Special Bonus Classes, para você assistir enquanto a última aula da Fluency Week ainda não está no ar. Nessas aulas bônus, você vai ter um treinamento sensacional de pronúncia e uma aula com um nativo, 100% no idioma que você escolher. Mas fica tranquilo, tranquila. Mesmo que você não fale nada do idioma, você vai conseguir acompanhar essas 2 aulas sem dificuldades. E o código secreto para você destravar as Special Bonus Classes 1 é A Descoberta.
tudo junto e com letras minúsculas. Com esse código, você vai conseguir desbloquear a primeira aula bônus de todos os idiomas. Não esqueça, as Special Bonus Classes só estarão disponíveis até quinta-feira, dia 1º de outubro, às 8 horas da noite. Corre para assistir às aulas bônus e completar o desafio antes de quinta-feira, quando eu vou liberar a última e mais importante aula da Fluency Week. Agora, antes de começar a tua prática e assistir a aula bônus, responde aqui embaixo na área de comentários. Quais idiomas você quer aprender e qual é seu maior sonho com relação a eles? That's it for today, and I'll see you on the next class of Fluency Week. First, I thought Fluency Academy would be just another course without any results, but in a few months I realized that my English was improving day after day. I started to understand some native speakers from YouTube, movies, and this evolution makes all the difference for me because this journey is for life. We need the motivation to keep going. So Fluency Academy, teachers, service team, all the materials, everything. They keep me focused on studying and learning English every day more and more. Hello, Vidgets! Sou o Kenji Matoba, sou aluno da Fluency Academy, estou fazendo alemão e estou gostando muito do curso, é excelente. O método do Memorization Hack é muito bom, muito eficaz, porque eu consigo revisar todas as frases, os vocabulários, as gramáticas diariamente, então minha memória, sempre fica fresca, né? E eu tive um crescimento exponencial no vocabulário. Então, eu só tenho que agradecer ao pessoal da Fluency Academy e pode deixar que eu vou continuar estudando todos os dias e fazendo o Memorization Hack. I met the Fluency Academy on the Fluency Week and I love the possibility of learn English in a more natural way, just like as we learn our native language. The Fluency method made me learn so much more. I start having a good time with English and obviously I fell in love with the language. My family always tells me about how my English changed. I'm so glad to be a part of Fluency Academy, all the teachers, the support team, my guide. For all of you, I say thanks.